Sabesp corrigindo mais de 23% nas cotações desde a metade de abril. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que a Sabesp pode ser uma grande pagadora de dividendos olhando para uma janela de mais longo prazo. Será que ela realmente é uma oportunidade de longo prazo? Vou mostrar dividendos, preço teto projetado, retorno total esperado e muito mais. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, a Sabesp, empresa de saneamento do estado de São Paulo, que foi privatizada em julho de 2024. E desde lá, ela vem ganhando eficiência nas suas operações e crescimento de lucratividade. E eles têm projeto de expansão das suas operações para todo o estado de São Paulo até 2028, onde eles têm a pretensão de ter a universalização do tratamento de água e de esgoto do estado de São Paulo. Quando olhamos para os controladores da Sabesp, hoje o controlador de referência da Sabesp é a Equatorial. A Equatorial possui 15% da empresa e ela tem o histórico de ser um excelente alocador de capital. E uma empresa dessa, estando ali na diretoria e no conselho da empresa, vai ser muito importante para o investidor que tem visão de mais longo prazo. E quando olhamos os ganhos da privatização da Sabesp, podemos ver um forte crescimento do EBITDA e da margem EBITDA desde a privatização. A privatização foi lá em 2024, onde a Sabesp tinha 9,7 bilhões de reais em EBITDA e uma margem de 45% do EBITDA. E em 2025 ela já conseguiu crescer para 13,3 e subir a margem em 15 pontos percentuais. Forte aumento de eficiência da empresa, simplesmente pela privatização da empresa. Como toda empresa regulada, ela também espera ter revisões tarifárias para 2030. E grande parte desses investimentos tem como objetivo essas boas revisões tarifárias para aumentar a receita da empresa lá para 2030. Observe que em 2029 eles esperam alcançar a universalização do tratamento de água e de esgoto no estado de São Paulo. Quando acontecer isso, eles podem acelerar o crescimento inorgânico para outros estados, principalmente em relação ao Brasil e depois de forma internacional. E essa eficiência operacional podemos ver exatamente aqui com a redução do OPEX da empresa, onde ele ficava na faixa de 2,9 e caiu para R$ 2 por metro cúbico. Uma forte queda de custos na empresa, 29% apenas na ótica anual pós-privatização. Imagina o ganho que ela ainda vai ter para os próximos anos, aumentando ainda mais a sua eficiência e, obviamente, aumentando a lucratividade e as margens da empresa. Isso vai ser muito bom para o acionista que tem visão de mais longo prazo. E grande parte disso foi reformulando a força de trabalho da companhia, onde eles reduziram em 28% o número de colaboradores desde 2020 até 2025. E eles planejam reduzir ainda mais para 2026. Isso vai aumentar ainda mais a eficiência da empresa. E aqui eles destacam esse índice de eficiência, que seria o custo por 1.000 ligações, onde a Sabesp estava lá em 2024 com R$ 709 por 1.000 ligações, onde conseguiram cair para R$ 502 por 1.000 ligações. E observe que eles destacam também os pares nacionais, que tinham na faixa de 549 por 1.000 ligações. Então a Sabesp tinha uma forte ineficiência das suas operações e com esses cortes de custos, eles conseguiram aumentar ainda mais a eficiência da empresa. E grande parte dos investimentos atuais da Sabesp estão sendo alocados principalmente na sua operação de tratamento de esgoto. Observe que em 2026 eles esperam 67% do seu investimento sendo alocado para essa parte de esgoto, principalmente para conseguir a universalização do tratamento básico de São Paulo. Aqui podemos ver também o crescimento anual médio desses investimentos, que foi na casa de 40%, olhando desde 2022. E obviamente, como eu destaquei, grande parte desses investimentos aconteceram pós-privatização. Consequentemente, com mais investimentos e também melhora na eficiência, podemos ver um crescimento do lucro por ação da companhia. O lucro por ação saiu de 5,9 em 2024 para 10,9 em 2025. E lembrando que isso aqui foi antes ali do desdobramento das ações da empresa. Então agora esse lucro por ação vai ser bem menor por conta que aumentou a base acionária
devido à alta cotação que a empresa chegou nesse ano de 2026. E um dado bastante interessante aqui na companhia é o valor de empresa dividido pela base de ativos regulatórios, que teve um crescimento de 10% ao ano, olhando para 2020. E isso faz total sentido quando olhamos para as revisões tarifárias dessas companhias. Assim como no setor de energia elétrica, o setor de saneamento possui práticas parecidas. Essa empresa precisa investir mais do que sua depreciação para aumentar essas prováveis tarifas, olhando para essas janelas de cada 5 anos. Então, isso vai acontecer também para a Sabesp, olhando ali para 2030. E esse slide aqui é muito bom para mostrar para vocês o quanto a Sabesp vem investindo atualmente e quanto podem ser as revisões tarifárias olhando para a janela dos próximos 5 anos. Observem nessa linha azul, onde está a depreciação dos ativos da empresa e a parte em barras, o CAPEX, os investimentos realizados pela companhia. E observe exatamente a janela pós-privatização da companhia, onde eles começaram a investir muito mais do que a depreciação dos seus ativos. Então, com certeza, as revisões tarifárias serão bastante substanciais olhando para os próximos anos da Sabesp. E mesmo tendo essa pequena diferença aqui entre depreciação e CAPEX da companhia, a Sabesp, antes de ser privatizada, já gerava bons retornos para o seu acionista. Era uma empresa que entregava crescimento de lucros e crescimento de dividendos, olhando para uma janela mais longa. Imagina a Sabesp nova, privatizada, o que vai gerar para o seu acionista, olhando para uma janela bem mais alongada. Observe que a Sabesp está com a meta de universalização em 2029 e essa meta deve ser concluída até antes desse prazo, porque grande parte dos índices de cobertura de água, cobertura de esgoto e de tratamento de esgoto estão em 99%. Então, com certeza, a Sabesp deve concluir essa universalização bem antes de 2029. E assim eles vão reduzir os investimentos no curto prazo e aumentar os pagamentos de dividendos. Aqui podemos ver a projeção de CAPEX da Sabesp para os próximos anos. E ela já mostra que ela vai conseguir essa universalização para 2029 e isso vai fazer com que os investimentos caiam bastante, principalmente o CAPEX de expansão da companhia, que é o aumento do tamanho da empresa. Então depois eles vão ficar praticamente com o CAPEX de manutenção dos seus ativos. Olhando para uma ótica de mais longo prazo, a Sabesp é sim uma boa empresa para você ter em carteira, tendo uma ótica de mais longo prazo, porque é uma empresa que vem ganhando forte eficiência no curto prazo e também vai começar a pagar altos dividendos, principalmente olhando a partir de 2029, com a redução desses investimentos. Obviamente, esses investimentos vão aumentar o endividamento da companhia no curto prazo, onde a dívida bruta saltou de 25 bilhões para 40 bilhões. Mas isso não é nada a ficar preocupado por conta da previsibilidade de resultados e geração de caixa que a companhia possui. E podemos ver aqui os indicadores financeiros como dívida líquida sobre EBITDA da empresa, que está extremamente confortável, 2,4 vezes no primeiro tri de 2026. A companhia ainda possui grande espaço para aumentar sua alavancagem e concluir esses fortes investimentos. E aí, consequentemente, lá para 2029, eles podem aumentar o pagamento dos dividendos. E observe o aumento de eficiência que aconteceu na companhia, principalmente em relação ao seu retorno sobre patrimônio líquido. Saiu de 13% no primeiro tri de 25 para 17% em 2026. Quando olhamos para a amortização da dívida e a composição anual dessa dívida, grande parte da dívida está alocada em CDI. Quando olhamos para o caixa e a amortização, observe que o caixa dela é bem gigante, 19 bilhões de caixa, e grande parte dessa dívida está para 2026, 4,6 bi para ser amortizado e 6,7 para ser amortizado em 2030. Então é 9% da dívida total e 13% em 2030. Então por isso que ela vai conseguir aumentar fortemente seus dividendos, principalmente olhando para a janela de 2029 em diante. Mais de 64% da dívida está estendida para mais de 2031. E aqui podemos ver os destaques financeiros do primeiro tri de 2026, onde todos os indicadores dela cresceram de forma bastante acelerada. A receita cresceu em 10% na ótica anual, o EBITDA cresceu em 25% na ótica anual e o lucro líquido em 32% na ótica anual. Todos esses indicadores mostram o grande aumento de eficiência que a empresa vem tendo no último ano, principalmente depois da privatização. E observe que a lucratividade nem cresceu tanto assim, principalmente por conta do resultado financeiro que ainda é bastante negativo devido à alta alavancagem. Então isso bate agora no curto prazo, mas isso não é um problema porque ela vai concluir
todo esse processo de forte investimento e aí pode ser que ela consiga amortizar essa dívida no curto prazo. Então, não é o problema olhando aqui para a Sabesp. E o que o mercado espera para a Sabesp em 2026 e 2027? Em 2026, o mercado espera uma queda de lucratividade do curto prazo, principalmente por conta desse aumento da alavancagem agora no curto prazo. Então, eles esperam um lucro na faixa de 7,2 bilhões de reais, o que nos dá um ROI de 17%, considerando o payout de 50%, que parece que é o que a Sabesp deve entregar para os próximos anos. Nós temos um dividendo de R$ 1 por ação, que nos dá 3,8% de dividend yield. É um dividendo bem baixo, devido ainda ao alto preço sobre lucro que a companhia possui. Observe que ela possui 13 vezes de preço sobre lucro, parece que é elevado, mas vamos lembrar que ela está aumentando a sua eficiência e vai lucrar ainda mais para os próximos anos. Quando olhamos para 2027, 9,2 bilhões que o mercado espera de lucratividade, o ROI chegaria na casa de quase 20% e com 50% de payout, nós teríamos já um dividendo na faixa de quase 5%. O PL estaria em 10,29. E eu também peguei as projeções do mercado para 2028 e 2029. Obviamente que isso vai mudando ao longo do tempo, mas é somente para você ter uma visão de mais longo prazo do que pode acontecer com a companhia. E olhando para 2028, 10,8 bilhões de lucratividade, e faz sentido porque eles vão aumentar ainda mais a sua eficiência e os projetos de expansão vão começar a entrar em operação, 22% de ROI aproximadamente. Eu considerei que ela vai começar a pagar 75% de payout já em 2028. Por conta da redução dos investimentos, nós temos 8,54 de dividend yield nas cotações atuais e o PL ficaria abaixo de 9 vezes, 8,7, um PL bem amassado até mesmo para o histórico da companhia. Quando olhamos para 2029, eu considerei já um payout de 100% para a companhia. Observe para 2029 que o mercado espera 13,4 bilhões aproximadamente de lucratividade, o lucro por ação de 3,80, o ROI ficaria na casa de 27%, e eu considerei aqui 100% de payout para a companhia, porque ela já vai ter concluído essa universalização que eles estão projetando. Existem grandes chances de 2029 em diante ela pagar 100% de payout ou até mais do que isso devido à forte geração de caixa. Com isso, em 2029, nós teríamos 14% de dividend yield nas cotações atuais da Sabesp. E o PL projetado ficaria na faixa de 7 vezes, o PL muito amassado, olhando para o histórico da companhia. Como a projeção é alongada para mais de 3 anos, muita coisa vai mudar, mas observe que ela sim tem grande capacidade de pagar altos dividendos, olhando para uma janela mais alongada. E a Sabesp, em geral, tem a Datacom 2 vezes no ano, onde eles pagam por volta ali de março e abril, e depois anunciam por volta de dezembro de cada ano. Então é mais ou menos o padrão aqui da Sabesp e eu acredito que eles devem manter esse padrão de pagamento de dividendos. Quando olhamos para alguns múltiplos da Sabesp, observe o PL dos últimos 10 anos da empresa. Em geral, a mediana de PL fica na casa de 11 vezes, então se já pensarmos somente para 2027, já estaria abaixo dessas medianas que retira essa distorção aqui de 2021. E quando olhamos para um desvio padrão abaixo das médias, nós temos 7,6 vezes, o que é bastante amassado para o histórico da Sabesp. Quem sabe a Sabesp apanha um pouco mais nas cotações ou a lucratividade surpreende o mercado. Então a Sabesp estaria bem próxima desse um desvio padrão abaixo das médias, olhando apenas para 2027. Caso ela cresça mais do que o mercado espera, ela pode estar até mais barata do que todo mundo imagina. Se o mercado bater um pouco mais a Sabesp, ela estaria extremamente descontada, na minha opinião. Mas, na minha visão, ela já tem grande desconto, olhando o histórico e a qualidade da empresa, mesmo antes de ser privatizada. E observe o histórico de fluxo de caixa livre yield da companhia, principalmente por conta que o fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Faz sentido esse fluxo de caixa livre antes de 2024 ter sido bem maior do que o momento atual, porque antes eles investiam bem menos do que estão investindo atualmente. E observe que o dividendo que está sendo pago pela Sabesp está bem em linha com tudo que sobra ali realmente da companhia. Então, em geral, está sobrando 6,1% do seu valor de mercado em fluxo de caixa livre depois de todos os investimentos e da geração de caixa operacional. Faz sentido esse pagamento de dividendo atual ser apenas dessa magnitude. E se ela voltar a investir da forma que investia antes da privatização, observe que ela consegue sim pagar pelo menos
10, 15% de dividend yield, olhando para uma janela mais alongada, porque ela gera bastante caixa, olhando para o histórico da companhia. E o crescimento dos lucros, mesmo antes da privatização, é bastante acentuado. Eu coloquei uma mediana dos crescimentos de lucros, a companhia cresceu em 11%, olhando para esses últimos mais de 15 anos. O crescimento atual é bem substancial em relação a essa janela anterior, mas observe que a janela de antes da privatização, ela já crescia de forma bastante acelerada. Então é esperado que ela possa crescer bem forte os seus resultados para os próximos anos. E a Sabesp é uma empresa bem antiga aqui na nossa bolsa. Observe o retorno total dos últimos 25 anos. E lembrando que grande parte desse retorno é antes dela ser privatizada. Ela teve mais de 5.200% de retorno dessa janela, o que basicamente é transformar R$ 100.000 em 5.400.000 aproximadamente, o que nos dá 17% ao ano de retorno anual médio nessa janela de 25 anos, considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, mesmo antes de ser privatizada, é uma empresa que cresceu fortemente seus resultados, teve um grande retorno para o seu acionista e é uma excelente empresa aqui da nossa bolsa. Então, imagine com ganhos de eficiência o que pode acontecer para os próximos anos. Lembrando que isso é retorno passado e não é garantia de retorno futuro, mas as perspectivas são muito boas olhando para os próximos anos. E quando olhamos para preço-teto de dividendos, hoje a Sabesp está nos R$ 27. Observe aquele dividendo que eu comentei com vocês de 2026 e 2027. O PL para 27 ficaria na casa de 10 vezes, um PL bem amassado para o histórico da companhia. E meu preço-teto fica aqui na casa de R$ 31, 15% de margem de segurança. Lembrando que eu considerei 50% de payout. Eu vejo sim desconto da Sabesp, principalmente devido ao histórico da companhia. Mesmo antes da privatização, era uma empresa que entregava resultados e mesmo não pagando altos dividendos, ela crescia de forma bastante acelerada, olhando para uma janela alongada. Então, o que pode acontecer para os próximos anos deve ser bem melhor do que os últimos 10 anos. E quando olhamos para o retorno total esperado no preço da ação, observe que eu estimei a taxa de crescimento de 12%, um pouco maior do que aquela mediana que eu mostrei para vocês dos últimos 15 anos. 12% de crescimento, multiplicando isso versus os dividendos pagos, nós temos 16,4 a 17,48 de retorno nominal para 2026 e 2027, e tirando 6% de inflação, nós temos IPCA mais 9,8 a IPCA mais 10,83. Então, é um bom prêmio de risco, principalmente olhando para 2027, em relação aos títulos públicos de 10 anos. Vem gerando forte crescimento e deve crescer ainda mais para os próximos anos, principalmente depois da forte revisão tarifária que vai acontecer em 2030. E quando olhamos aqui para a parte gráfica, observe que vem respeitando esse longo canal de alta desde antes da privatização, tentou romper esse canal, voltou para dentro dele, existe um mundo no mercado jogar ela aqui para a faixa dos R$ 24, aí sim eu vou dizer que ela estaria extremamente descontada. Hoje ela já tem desconto, a Sabesp é uma excelente empresa, mas muitas vezes não vai ser para você se você espera altos dividendos no curto prazo. Como eu destaquei, ela deve pagar sim altos dividendos, mas somente a partir de 2029. Caso o mercado volte a se animar com a Sabesp, eu não duvido ela voltar aqui para a faixa dos R$ 32, que é bem perto do seu valor justo, ali no meu preço teto de R$ 31. Então é isso, pessoal. Mostrei bastante coisa nesse vídeo, perspectivas da empresa, investimentos, mostrei preço teto, retorno total esperado, e eu só peço que você deixe o like nesse vídeo, se esse vídeo te agregou de alguma forma o conhecimento. Então já deixa o like nesse vídeo, o comentário se você gostou desse vídeo, para ajudar aqui na divulgação do canal. Deixe seu comentário qual outra empresa você gostaria que eu analisasse aqui no canal, então já deixe seu comentário também para eu saber. Comenta também qual empresa de saneamento você tem na sua carteira. Eu pessoalmente acho a Sabesp hoje a melhor entre a Copasa e a Sanepar. Obviamente que a Copasa pode ter também ganhos de eficiência, mas dá para esperar esses ganhos realmente aparecerem e o mercado bater novamente nas ações da empresa. Então já deixa aqui seu comentário. Se você for novo nesse canal, se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Já deixa o like nesse vídeo. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.